Olá, muito bom dia. Eu estou aqui novamente aqui no Nerd Talks. Temos mais um convidado. Mas o convidado é o Carlos Delgado. Carlos, muito olá, bom dia. Bom dia, muito obrigado por Carlos ter aceitado o nosso convite. Carlos, o Carlos é o responsável da empresa Decisão Empolgante, nome comercial PD Consulting. Exato. Empresa de. Vocês dedicam-se à consultadoria. Sim. Carlos, eu ia pedir para o Carlos explicar um bocadinho aquilo, como é que foi essa ideia da PD Consulting, porque o Carlos tinha até então vinha numa área completamente diferente. E porquê? A PD Consulting? Ora, eu trabalhei na parte agrícola, trabalhei na gestão da empresa agrícola, numa sociedade estrangeira, por acaso era alemã, que quis investir aqui em Portugal. Dedicava-se, portanto, ao cultivo de olival, vinha, portanto, vendia azeite e vendia, portanto, vinho, produzia alfarroba, que era exportada para os Estados Unidos, muito interessante, e tinha 4 barragens, produção de energia fotovoltaica, de venda, portanto, à rede. Portanto, era uma herdade que considero como uma dinâmica fantástica. Estive lá durante 15 anos, 15, 16 anos, e entretanto, com a pandemia que transformou completamente as nossas vidas, depois da administração grande desta empresa agrícola, decidi arriscar um pouco mais e, portanto, entrar na área, portanto, do empreendedorismo e criar uma nova empresa. E como tinha contactos frequentes com uma professora universitária, com a Fernanda Pereira, que atualmente é minha sócia, ela também tinha uma necessidade grande, que era a abertura desses grandes projetos do PRR, do Portugal 2020, do Alentejo 2020, do Portugal 2030, do Alentejo 2030, de sentir e experimentar nas plataformas a forma de fazer os projetos, porque era uma coisa completamente nova, e também do PRR, obviamente. Entretanto, decidimos, numa altura extremamente calma, de fazer a abertura de uma empresa e sentir aquilo que os empreendedores sentem, as dificuldades, não é? E entrar um pouco na consultoria de gestão e no apoio a projetos dos fundos comunitários. Sim. Ou seja, Carlos, foi um desafio completamente diferente. Foi um desafio fantástico, interessantíssimo, quer para mim, quer para a Fernanda, e aprendemos imenso nesta única oportunidade que Portugal tem de investimento, não é verdade? E de investimento e atingir os patamares que o Governo e a União Europeia pretende para Portugal. Espero que consigamos aproveitar esta oportunidade e que a mensagem da abertura de concursos e de avisos chegue ao maior número de pessoas possível. Carlos, em suma, o Carlos saiu um bocadinho. O Carlos e a Fernanda, a sua sócia, foi sair um bocadinho da zona de conforto, de onde o Carlos estava. Sem sombra de dúvida. Zona de conforto, e vamos arriscar agora. Exato. E vamos matar. Exato. Carlos, só para acrescentar, eu creio que na área da docência, creio que os professores devem estar muito inseridos no tecido empresarial. Devem sentir a parte prática e as dificuldades que os empresários sentem. Porque só assim é que se consegue transmitir aos alunos, não é verdade, de uma forma melhor, porque só a parte teórica às vezes é um bocado curto. É curto, não é? Porque depois chega-se ao mercado de trabalho, exatamente. É completamente diferente. Carlos, a nível agora com a PD Consulting, eu digo PD Consulting porque é o nome comercial. Sim. A PD Consulting, fazer consultoria não é fácil, e depois há sempre aqueles constrangimentos de eu faço consultoria ainda por cima com fundos comunitários. Exato. Carece aqui de trabalhar com muita empresa, muitos prazos. Exato. E muita burocracia. Exato. Existe muita burocracia no... Sim. A burocracia é imensa, os avisos são lançados,
as pessoas têm que ser informadas e nós trabalhamos muito para empresas que ajuda diretamente, portanto, diretamente na contabilidade das empresas, e muitas vezes essas empresas de contabilidade não têm tempo para fazer determinados projetos. Quando saem os avisos, nós informamos as contabilidades. As contabilidades muitas vezes avisam os clientes que têm todo o interesse que as empresas, portanto, sejam mais dinâmicas, e nós muitas vezes vamos um pouco bater à porta e informar para as várias entidades porque olha, está aberto um determinado concurso que acho que é muito importante para a vossa instituição. Assim, muitas vezes é assim que nós trabalhamos. Ou seja, é uma ajuda que vocês dão a nível de várias parcerias que vocês têm, conseguem ajudar, porque aquela ideia de que as empresas a nível próprio conseguem submeter uma candidatura é bastante... Não, é muito difícil, porque não tem o conhecimento. Exato, muitas vezes a empresa quer me candidatar a isto. Não, primeiro vamos saber o que é que vocês fazem, conhecer um bocado da vossa empresa, que muitas vezes é melhor fazer desta maneira do que desta que vocês pensam. Claro, não é? Claro. Portanto, fazemos um trabalho nesse aspecto de direcionar o empresário na melhor candidatura, no melhor aviso, na verdade, que está aberto ou que possa abrir. E esta direção é fundamental para o empresário agrícola. Carlos, a agrícola, da zona agrícola, aqui a maior parte do nosso empresarial, como é agrícola, provavelmente irá essa certeza. Carlos, vamos falar, eu iria perguntar, porque a maior parte das empresas que vocês ajudam, quando vocês estão ajudando empresas com que elas se desenvolvam mais, com que elas consigam se modernizar ou até elas para fazer crescer. É só maioritariamente do setor agrícola ou não? Não. É da área agrícola, da área industrial, particulares e também das IPSS que existem aqui no distrito. Eu posso, se quiser, Hugo, falar um bocadinho sobre o eu ia perguntar um bocadinho ao Carlos também dizer, para quem nos está ouvindo, e para quem tenha dúvidas um dia, a dizer, eu gostava de ajuda a criar o meu negócio, gostava de ajuda a qualquer coisa, o Carlos falasse um bocadinho dos projetos que vocês já fizeram, para quem está a ouvir saber, olha, identifico-me com aquilo, se calhar eu posso pedir ajuda para o Carlos me ajudar. Pronto, Carlos. Falando um bocadinho sobre os projetos que nós fizemos, por exemplo, do PDR 2020, houve um projeto que abriu, portanto, no LIDER, sobre projeto na medida de renovação de aldeias. Eu lembro-me que havia, isto é extremamente interessante, uma senhora empresária que comprou uma quinta e no meio havia um forno comunitário e havia uma aldeia. E isso surge como? Surge de uma lenda. Da lenda do rei Dom Dinis, que ia no seu cavalo e de repente apareceu um urso. O rei Dom Dinis conseguiu defender-se do urso, não é verdade, e portanto de matá-lo, e entretanto fez a promessa de construir uma igreja naquele sítio. A igreja foi construída e passado anos a igreja, portanto a aldeia ficou deserta. Portanto, a empresária quis renovar a aldeia e o projeto foi constituído na renovação do forno comunitário e na renovação de algumas casas. Possivelmente a empresária quer utilizar aquilo para fins turísticos. Claro. E foi um projeto interessantíssimo. Outro, por exemplo, que aconteceu foi de projetos de requalificação e alargamento da rede de equipamentos de respostas sociais. Foi o caso do IPSS que quis aumentar o número de quartos e aproveitou essa abertura do concurso, esse aviso, para poder apoiar mais 5 ou 6 quartos. Foi uma resposta fabulosa e uma oportunidade única que essa empresa teve. Outro exemplo foi de projetos em pequenos investimentos de exploração agrícola. Por exemplo, eu lembro-me que havia dentro das aldeias, havia pequenas adegas que estavam completamente paradas e essas adegas foram requalificadas e transformaram-se em produção de vinho da talha. E atualmente, além da produção de vinho da talha, que se esgota com muita facilidade, são zonas de convívio dentro das aldeias. Portanto, isso tem uma importância extremamente grande. Outro exemplo, por exemplo,
são de investimentos na transformação e constituição de produtos agrícolas. Faz parte do PDR também do 2020, ainda anterior. Por exemplo, foi uma empresa agrícola que necessitava de fazer um cais de carga, comprar um empilhador, comprar caixas, melhorar o seu armazém e conseguiu melhorar a qualidade. Nesse caso, a empresa era produtora de romãs, melhorar a qualidade e do fruto depois de apanhado até à distribuição. Ou seja, que era para a aquisição de equipamentos. Para a aquisição de equipamentos. Para a aquisição. O caso esse o caso portanto, já trabalharam da parte de turismo, exato, reconstrução, a remodelação de habitação, de infraestruturas, no apoio social para a contratação, exato, na agricultura, e continuando para a agricultura, compra de equipamento, ou seja, o apoio não se resume só a uma área, mas várias áreas, conforme os projetos vão aparecer, a empresa contacta vocês e vocês ajudam. Exatamente. Para quem não está a ouvir, porque não sabe, é quase como vocês vão ajudar com os apoios que existem comunitários, vocês vão enquadrar, avaliar e submeter a candidatura, porque provavelmente a pessoa não pode submeter a candidatura. Se quiser que eu fale mais um pouco, sim, diga. Recordo-me, por exemplo, de um projeto da diversificação da atividade da exploração agrícola, ou seja, além os agricultores, as empresas agrícolas, além de produzirem, querem cada vez mais diversificar a área do turismo. E neste momento há uma quantidade enorme de pequenos turismos que estão praticamente preenchidos em virtude da zona do Alentejo se tornar, está a ser uma zona de altíssima qualidade de vida e cada vez mais muita gente quer vir conhecer e fazer uma estadia no campo, na verdade, em contacto com as produções agrícolas, com as suas famílias e, portanto, foi um projeto, foi um aviso de candidatura que foi completamente preenchido. Outro, por exemplo, do projeto do Fundo Ambiental, que é muito importante. São, portanto, projetos para a empresa agrícola. Houve um que era para a venda de energia, para a venda não, portanto, para a utilização de baterias de energia solar, que é muito importante para a bombagem durante a noite. Também houve, do Fundo Ambiental, projetos importantes, nomeadamente do isolamento de prédios, portanto, um prédio que precisa, na parte de cima do telhado, de ser isolado, pode concorrer ao Fundo Ambiental e o Fundo Ambiental ajuda com determinados materiais que podem ser utilizados a fazer um revestimento e aumentar a sua eficiência energética. Da mesma forma que também existe para a colocação de vidros duplos, para bombas de calor que são os ares condicionados e até para a eficiência hídrica, nomeadamente em torneiras, portanto... Tal como a substituição de lâmpadas para... Substituição de lâmpadas da parte fundamental. Carlos, a nível de projetos, vocês uma panóplia de projetos imensos, Carlos, diga-me só, vocês a nível de têm sentido, há bocado começaste por falar da burocracia e por norma, se calhar o empresário vos contacta, depois tem sempre a expectativa que o projeto se realize de um dia para o outro. Mas às vezes, por vezes, que não depende de vocês. Fala um bocadinho sobre isso. É um ponto importante essa questão, em virtude de alguns projetos de construção que é necessário para submeter a candidatura, é necessário portanto, que a candidatura seja acompanhada da memória descritiva do projeto, é necessário também que seja acompanhada pela autorização da Câmara na construção. Para isso é necessário que a Câmara aprove aquilo, o projeto de arquitetura seja aprovado. Leva muito tempo, porque neste momento as câmaras estão muito sobrecarregadas de projetos, e portanto o projeto está aprovado, é submetido à candidatura. A candidatura
o empresário quer iniciar a obra, só pode ter três renovações, portanto, da aprovação da Câmara. É verdade? Às vezes passa pela aprovação com a durabilidade de 6 meses. O empresário fica aflito porque a resposta por parte do Estado demora uns 2 anos, e daí depois vai mudar as regras do jogo, porque a partir do momento que, se calhar, o empresário para fazer uma candidatura tem os preços do material, tem os preços para, vou fazer umas obras, tem um orçamento que vai custar 100 mil, mas depois provavelmente quando tem a decisão de aprovação da candidatura, se calhar aquele orçamento já não está a 100 mil, está a 120 mil. Se calhar a máquina está a funcionar muito bem. O problema não é das empresas, se calhar do nosso governo, que é a entidade decisora, a entidade que está à frente do sistema. O problema é que o Estado tem que afinar cada vez mais no sentido de dar resposta mais imediata, porque há prazo estipulado, a resposta ser a 6 meses, no máximo, e muitas vezes leva 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, já aconteceu. Levar 1 ano e meio, quase 2 anos, a ter uma resposta. E nessa altura já o empresário está completamente cansado de passar de social. E já está, os orçamentos, como disse, já são completamente diferentes. É um delay muito enorme. Carlos, para finalizarmos, que estamos aqui a fazer gravações, mas está fazendo gravações, estamos no evento e está aqui no temporal, e provavelmente ouvir-se, temos aqui o micro e não vai ter grande problema. Carlos, só para finalizarmos, quem vos quiser contactar, de que maneira que o podem fazer, falarmos se podem contactar, se as instalações, falem um bocadinho, Carlos. Quem nos quiser contactar, basta procurar na internet, nas redes sociais, o nome de Decisão Empolgante, o nome oficial de BD Consulting, que encontra logo, encontra todos os avisos anteriores que nós fizemos, vamos divulgando para chegar a um maior número de pessoas. É muito simples, basta escrever a PB Consulting ou então falar com os serviços do médico que nos fazem chegar a pessoa, por aí. Carlos, por aí. Eu ia mesmo dizer isso, porque da nossa parte, como muitas empresas nos contactam, olha, eu gostava para saber, porque o NERV não faz candidaturas por causa disso mesmo. Tem empresas suas associadas que as fazem, mandamos à empresa que nos contacta os contactos de Decisão Empolgante ou outras, se houver associadas do NERV, e para vocês vamos os contactar. Carlos, nesse curto tempo de empresário, o que é que ficaste a sentir? Um crescimento enorme, no sentido de tentar perceber mais a parte social, a parte empresarial, a parte agrícola aqui da região. Um desafio enorme no sentido de tentar ajudar, portanto, responsáveis das instituições sociais, empresariais, ajudar no máximo e dentro desta oportunidade fantástica que nós temos, deste PRR, deste Portugal 2030, deste Alentejo 2030, tentar, pelo menos que o dinheiro seja gasto, porque, no meu entender, e face à evolução lenta que as coisas têm tido, ou isso é prolongado por um prazo muito superior, ou então nós vamos ter que devolver enormes verbas. Depois acontece mesmo isso, porque não faz sentido isso, devolver dinheiro, quando existe dinheiro que é para fazer os investimentos. É o que tem acontecido em muitos casos. Isso tem acontecido em muitos casos, porque se é daquilo, se estamos aqui, estamos disponíveis, existem empresários que querem ajuda, existem empresários que fazem, que prestam essa ajuda, uns querem, outros fazem, e depois, só por problema de burocracia não se realizar e ser devolvido a pena. Carlos,
muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Carlos. Da nossa parte, vocês sabem, é sempre a nos contactarem. Nós vamos deixar, depois aqui no final da nossa pequena conversa, os vossos contactos e o vosso e-mail. E vamos falar. Ok. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza do convite. Foi mais um Nerd Talks. Muito obrigado.